Que é o gênero dissertativo argumentativo cobrado na redação da FUVEST. Se você vai fazer o vestibular da FUVEST, você sabe que redação é extremamente importante para você conseguir a sua vaga na USP, pois ela é uma prova muito diferente das demais. Mas o primeiro passo para a gente poder compreender esse tipo de prova é compreender o gênero textual que ela cobra. Se você não me conhece, eu sou o professor Michael, tenho um canal aqui de redação e eu tô aqui para te ajudar com dicas, com técnicas, com tudo que você precisa para poder tirar boas notas na sua prova de redação, seja do Enem, da FUVEST, das Unesps, enfim, as provas de redações que nós temos aí pelo Brasil. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a base de todas essas provas, que é o gênero dissertativo argumentativo. Então, o que esse gênero tem que ele é tão importante que muitas bancas, a grande maioria delas, cobra no vestibular, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender que esse gênero, ele é uma espécie de um mini gênero, tá? Do que você vai ter que enfrentar quando você for aprovado. Ou seja, quando você for produzir o seu trabalho acadêmico, ele vai ter uma estrutura que, obviamente, muito mais extensa, mas que tem partes que nos remetem ao gênero dissertativo argumentativo. E por isso ele é um gênero tão cobrado nos vestibulares, porque a partir dele nós conseguimos avaliar qual é a capacidade escrita de linguagem que esse participante, que esse vestibulando tem, e se ele conseguiria dar conta no futuro de fazer um bom trabalho acadêmico, de ter uma boa base para poder desenvolver as atividades dentro da vida acadêmica. Mas vamos lá então, vamos tentar entender um pouquinho o que é o gênero dissertativo argumentativo, tá? Então, primeiro de tudo, o que é dissertar, tá? Dissertar é fazer uma apresentação, seja ela oral ou escrita, sobre um tema de uma maneira organizada, ok? E completa. Ou seja, quando eu pego uma determinada informação, quando eu pego um determinado conteúdo e de uma forma organizada, coerente, eu discorro sobre isso, eu falo sobre isso. Então, a dissertação nem sempre é argumentativa. Muitas vezes ela é expositiva. Qual é a grande diferença entre elas? Quando eu penso numa dissertação expositiva, eu apenas exponho, apresento informações sem demonstrar o meu ponto de vista. No entanto, a maior parte dos vestibulares ele não se caracteriza por ter esse tipo de argumentação, de dissertação expositiva, mas uma dissertação argumentativa, tá? Então, quando a gente olha esse texto dissertativo, ele tem algumas características. Que características são essas, tá? Nós vamos analisar, nós vamos explicar, interpretar e avaliar vários aspectos de uma determinada questão. Então, quando nós pegamos a prova da FUVEST, por exemplo, ela deseja que você analise a sociedade contemporânea. Ela quer que você saiba olhar para essa sociedade com um viés crítico. Além disso, você não pode só olhar, você tem que explicar quais são as relações que essa sociedade faz com relação ao tema. Como você pode relacionar o tema com aquilo que você está discutindo. E para isso você precisa interpretar e avaliar aspectos dessa questão, tá? Então a finalidade é o quê? É você explicitar alguma coisa. Você precisa explicitar um ponto de vista, ok? Esse ponto de vista ele precisa ser claro e articulado sobre um determinado tema. Por isso, em todas as provas de redação que cobram esse tipo de tema dissertativo argumentativo, nós temos essas características, que é justamente o quê? Eu vou ter um tema que é dado pela prova e a partir desse tema eu preciso construir a minha tese, que é justamente o meu ponto de vista sobre esse tema. Só que essa tese ela é uma hipótese minha, então eu preciso convencer esse leitor, eu preciso demonstrar o porquê que eu acredito nessa tese. É aí que entra a argumentação. Então eu preciso convencer
esse meu interlocutor, esse meu leitor, daquilo que eu acredito, ok? Então, a base dessas provas do texto dissertativo argumentativo é um determinado tema dado pela banca, em que eu vou explicar, vou recortar o meu ponto de vista para que eu explique e argumente, convença o porquê que eu acredito nesse ponto de vista. Tá? Em alguns casos, né, além de uma análise cuidadosa e detalhada, a gente tem a defesa de um ponto de vista, que era o que justamente eu estava te falando, ok? E quando a gente pensa em defesa de ponto de vista, em argumentação, eu sei que dá um frio na barriga de muitos de vocês, né? Porque, professor, eu não sei argumentar, argumentar é muito difícil, eu sempre perco ponto na argumentação. Como que eu faço para argumentar? O que é, afinal de contas, esse negócio chamado argumentação? Porque cada pessoa fala uma coisa diferente. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é argumentar, tá? Quando nós estamos argumentando, nós estamos apresentando fatos, provas, ok? Então, eu tenho uma determinada tese, um determinado ponto de vista. Eu preciso comprovar, eu preciso provar esse ponto de vista. Eu preciso, de alguma maneira, fundamentar para explicar por que eu acredito nesse ponto de vista. Veja, nós não estamos falando aqui de uma verdade absoluta, de algo incontestável. Não, eu estou apenas demonstrando por que eu acredito nisso que eu estou recortando aqui, nesse ponto de vista. Então eu tenho um determinado tema, meu ponto de vista é esse. Por que eu tenho esse ponto de vista? Eu preciso conseguir explicar isso, porque essa explicação, ela demanda um raciocínio. E é justamente isso que a prova deseja de você, tá? Para que a partir disso você consiga, né, tirar consequências de um determinado fato, que você possa concluir, né, fazer o fechamento. Então, quando você monta o texto dissertativo argumentativo, no parágrafo de conclusão, você precisa fechar essa ideia. O que essa argumentação te conduziu? Qual é o tipo de fechamento que nós vamos ter? O que a gente consegue deduzir a partir desses fatos apresentados, ok? Então, argumentar é uma atividade discursiva, ou seja, todo mundo que está argumentando, ele está discursando de alguma maneira, mas nem todo discurso é argumentativo, tá? O que torna um discurso argumentativo? A minha intenção de influenciar o meu interlocutor. Eu quero convencer esse meu interlocutor de algo. Como que eu busco convencer alguém? Por meio de argumentos, por meio de fatos, por meio de comprovações, tá? Eu sei que muitas vezes a gente não quer isso, né? Você quer simplesmente falar, olha, é minha palavra, acredita, confia. Mas infelizmente numa prova de redação nós não podemos utilizar esse tipo de artifício. Nós temos que utilizar a racionalidade, a razão. E a razão, ela se comprova por meio de fatos, alguma coisa concreta, algo que eu possa comprovar, ok? Então a argumentação, ele é o quê? É um resultado textual, e aqui é importante, tá? Por que é o resultado? Porque a argumentação não é algo único. É aqui que entra um mito de que a argumentação é repertório. Não, argumentação não é repertório. O repertório, ele pode te ajudar na argumentação, ele te ajuda a fundamentar a sua argumentação, mas ele não é argumentação. E nem toda argumentação necessita de um repertório. Então é importante que você anote isso aí no seu caderno. Não necessariamente você precisa de repertório para fazer uma argumentação, ok? Na FUVEST, principalmente, quando a gente fala de FUVEST, nós não temos a necessidade, como no Enem, de ter um repertório obrigatório. A argumentação, então, pode ser apenas um encadeamento de ideias lógicas, ok? Então, ele é o resultado de uma combinação de diferentes componentes, ok? Que ele exige, né, do sujeito que argumenta, ou seja, de quem está dissertando, de quem está escrevendo, neste caso você, tá? Um ponto de vista racional. Então você vai precisar o quê? Ter um ponto de vista.
Por isso, meus queridos, a introdução e a tese, elas são fundamentais e essenciais na construção do seu texto. Sem um ponto de vista, sem uma tese, você não consegue ter um bom texto dissertativo argumentativo, tá? Nem sempre essa tese também precisa estar explícita, mas quando a gente pensa em redação, num processo de vestibular, de correção, é importante, por exemplo, que no Enem, que na FUVEST, que nas VUNESPs, você deixe essa tese explícita. Você indique, normalmente ao final da introdução, quais serão as teses que você está defendendo, porque isso já mostra para o corretor se você vai conseguir realizar no seu desenvolvimento essas teses que você está propondo, né? Se você tem um bom planejamento do seu texto, tá? E aí, a partir desse ponto de vista, nós precisamos explicar. Então, nós vamos explicar o porquê desse ponto de vista. E para isso, você pode recorrer a experiências pessoais, individuais ou sociais. Professor, o que isso significa? Olha só, você pode utilizar um fato que aconteceu contigo para exemplificar determinado tipo de tese que você está defendendo. Isso é possível? Sim, isso é possível de se fazer. Isso também é argumentação. Mas não é apenas a sua experiência pessoal. Você pode utilizar estudos que outras pessoas fizeram, você pode utilizar experiências sociais. E tudo isso vai contribuir para quê? Para a sua finalidade persuasiva. Então, quando eu utilizo essas experiências, sejam individuais, sejam sociais, sejam pesquisas, sejam dados, seja um filme, tudo que você puder, né, em termos de repertório, de informação, tudo que você puder utilizar, que esteja com um direcionamento persuasivo, que contribua para convencer o seu interlocutor, ele é válido como argumentação. O que não pode é você achar que você pode jogar qualquer coisa ali, qualquer tipo de repertório, qualquer tipo de filme, que isso é argumentação. Não, isso não é argumentar, porque argumentar é o quê? Ela é a combinação desses diferentes tipos de componentes. Perfeito, meus queridos? Então, aqui eu te expliquei um pouquinho o que é esse texto dissertativo argumentativo. Então, ele é um texto que nós podemos, né, analisar como um texto formado principalmente por um determinado tema. Então, nós precisamos ter um tema, vamos fazer um pequeno review, certo? Esse tema, ele exige um posicionamento do autor. Esse posicionamento nós vamos chamar de tese, certo? Então, esse tema, ele vai exigir uma tese, um ponto de vista, e esse ponto de vista vai exigir uma argumentação que fundamente, que defenda os motivos da minha tese, do meu ponto de vista. Então, notem que o texto argumentativo, ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E como que eu vou fazer tudo isso? Eu vou ter uma organização de introdução, que nessa introdução eu vou ter que apresentar o tema para o meu corretor e eu vou ter que necessariamente ter uma tese. Depois eu tenho o desenvolvimento, em que eu vou ter estratégias argumentativas, para justamente convencer o meu leitor, o meu interlocutor, daquilo que eu estou defendendo, e eu vou ter uma conclusão para me mostrar qual é a dedução que eu posso chegar a partir disso, aonde eu chego a partir disso, como eu fecho essa minha ideia. Ok, meus queridos? Então, isso é apenas um vídeo introdutório para que você compreenda o que é esperado quando a gente fala em texto dissertativo
argumentativo. Se você gostou dessa pequena explicação, deixa aqui o seu like. Se ficou com dúvida, deixa no comentário que eu vou te responder. E claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Manda também para algum amigo que vai fazer FUVEST, que vai fazer vestibular, que precisa conhecer um pouquinho mais de redação. Um grande beijo, vou ficando por aqui e te espero nos próximos vídeos do canal.